Ah, mas Guilherme, você está com raiva porque você vai deixar de ganhar dinheiro, porque não sei o que. Isso daqui é um sinal de Deus, cara. Cheio de problema aqui para resolver e esse aqui é mais um. E aí de repente chega aquele teu amigo com aquela pança de chope e ele é uma parede, ele é um obstáculo. E aí você vai lá, disputa a bola com ele e o teu joelho quebra. O mesmo acontece com a Taycan. Eu tô chato, na verdade, né? É por causa da bolsa. Nossa, se estourar a bolsa eu tô fudido. Bolsa. Isso aqui é o sistema de arrefecimento do Taycan. Eu tenho carros que já estão quebrando e vão continuar a quebrar. E as pessoas que consertam esses carros, que mantêm esses carros velhos funcionando, elas têm porque elas gostam do carro. Ora, senhores. Então quer dizer que carro elétrico não quebra? É isso? Não dá manutenção? Você comprou o elétrico e de repente você está livre da oficina? É isso o discurso que eu venho ouvindo há tanto tempo aqui no canal? Sim, esse é o discurso mais frequente que eu vejo aí em podcasts, em entusiastas do carro elétrico, em embaixadores do carro elétrico, e eu fico quieto, porque a minha experiência no longo prazo e o meu entendimento sobre a construção de qualquer carro, independente do que está tocando ele, seja um motor a vapor, um motor a combustão, um motor elétrico, essa realidade de manutenção do meu dia a dia, ela estava apontando para um outro lado, né? E aqui estou de novo para mostrar para vocês um Porsche Taycan, para mim o único elétrico que eu consideraria comprar hoje à venda no mercado, tendo em vista a Porsche, puta montadora, o projeto, senhor projeto. E o que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo é esse carro já com um certo ano de uso, uma certa quilometragem rodada, apresentando agora problemas comuns de qualquer carro desde que eles foram lançados aí no mercado, certo? Vamos falar disso, você me acompanha nesse vídeo e no final, não vai postar agora, vai até o final do vídeo, assiste o vídeo inteiro e aí no final você deixa a sua opinião aqui embaixo para dizer se o que eu vou mostrar para você hoje, aqui agora, é um problema e se esse carro, por ser elétrico, por algum motivo místico, ele não vai apresentar esse tipo de problema. Porque, assim, tem uma coisa no universo, a gente que talvez o físico, que está mais na parte da filosofia do universo, ou até um engenheiro que tem que lidar com essa realidade e fazer as coisas funcionarem, tem um negócio que chama entropia, certo? E talvez o defeito desse carro e os outros que a gente vai ver, tá tudo relacionado com essa palavra, entropia. E eu vou falar dela melhor também no final do vídeo, certo? Caralho, Guilherme, você não termina a introdução do vídeo. É, eu sei, eu tô tentando fazer um negócio meio filosófico aqui para deixar bonito, porque senão parece que eu tô só reclamando. E eu não tô, eu tô de boa, entendeu? Cheio de problema aqui para resolver e esse aqui é mais um. Então vem comigo. Os caras vão ficar bravos com esse vídeo. Então vamos lá, cavalheiros. Porsche Taycan, um carro elétrico de 4 rodas, com suas 2 toneladas e alguma coisa. Ele, independente do que está empurrando esse carro aqui para frente, devido às condições de asfalto, né? Se a gente tivesse um asfalto perfeito, linear, como um trilho de trem, certo? Nós não precisaríamos de suspensão. A suspensão no carro basicamente existe para separar o movimento da roda, que está sujeita às deformidades do asfalto, da carroceria e dá aos ocupantes um certo nível de conforto. Se a suspensão não existisse, a cada buraco que a roda batesse ao pegar ali o pavimento, esse buraco ia ser uma porrada direta no seu traseiro, entendeu? Então por isso os carros possuem suspensão e também por uma questão de nivelamento, para ter um espaço para você também desviar dos desníveis e dos obstáculos que podem ter, como por exemplo uma lombada, ok? Se isso aqui fosse um trem, essa suspensão ela seria bem diferente, na verdade, né? Podia ser uma suspensão magnética, que nem os trens que trabalham, os maglevs, né? Que trabalham sem contato com o trilho. Você tem lá alguns ímãs, uma pista eletrificada
e o trem flutua ali. Esse trem não tem suspensão. E o carro é elétrico, logo a suspensão ela é também magnética, elétrica? Não, é uma suspensão normal de qualquer carro. Vem ver mais de perto. Então vamos dar uma olhada se tem alguma coisa de muito diferente na suspensão do Taycan, certo? Se você dar uma olhada aqui, eu tenho um sistema numa configuração de duplo A. Isso é um jeito muito comum de produzir e construir uma suspensão, porque ela é muito eficiente em isolar os movimentos da roda da carroceria. E para isso nós temos duas bandejas ou dois braços oscilantes. Eu tenho um inferior aqui, que a gente está pegando aqui, eu estou com ele na mão, certo? Que controla o movimento aqui, ele está ligado a esse pivô, aqui a manga de eixo, onde está parafusada a roda. E eu tenho um superior aqui em cima, certo? É o segundo A e um braço de ligação no meio. Se você dá uma olhada, a suspensão do Taycan, ela é muito parecida ou quase idêntica à suspensão da Porsche Cayenne. E para quem tem Porsche Cayenne desde os anos 2000, sabe que buchas de suspensão, né, nessa ponta de união do braço na articulação, porque eu preciso ter um movimento aqui desse braço, certo? Esse braço precisa movimentar. Na ponta eu tenho uma bucha. E na Cayenne, esses elementos aqui de suspensão, o pivô e as duas buchas, eles são fontes frequentes de problema, certo? E dá uma olhada. Na Taycan, eu tenho um bracinho até meio que esmilinguido aqui, ó. Meio fraquinho, de certa forma, né? E aqui a gente teve a fonte de problema desse carro. Antes de eu sair aqui da suspensão, também percebe uma outra coisa que é comum na Porsche Cayenne, certo? Aqui eu tenho o amortecedor do carro e dentro desse amortecedor eu tenho a mola pneumática, certo? Eu não vou conseguir mostrar para vocês, eu tenho que tirar esse tampão aqui, mas nesse carro eu tenho um controle de ajuste de nivelamento desse carro feito por um sistema de mola pneumática, ou as famosas bolsas de suspensão. Aqui na minha mão eu tenho um exemplo de um braço de suspensão comum. Aqui na ponta eu tenho uma articulação que vai permitir esse movimento aqui, como se fosse um joelho, certo? Apenas em um eixo só. E na outra ponta eu tenho um pivô, certo? Isso aqui tá novinho, tá bem duro. E esse pivô, ele tem um movimento articular, como se fosse de um ombro, certo? Porque isso aqui é um braço de suspensão dianteira. E lembrando que a roda, além de fazer esse movimento, ela precisa girar, certo? Esse braço vai permitir aqui fazer esse movimento e quando a roda girar, esse pivô vai permitir com que todos os itens de suspensão façam este movimento, certo? E na ponta desses dois componentes, nós temos o embuchamento ou as buchas de suspensão que fazem a ligação entre a carroceria de metal com o braço e a roda, componentes também de metal. Se isso aqui fosse metal no metal, não ia ter o amortecimento aqui da articulação e qualquer pancada ia passar direto para a carroceria e de novo para o seu traseiro. E qual que foi a reclamação aqui desse cliente para esse caso, certo? Por que esse carro entrou na oficina? O cliente traz o carro à oficina reclamando de um barulho, um blop-blop, que ele escuta quando ele pega lá irregularidades, né, paralelepípedo e etc. E após uma inspeção breve aqui no carro, a gente percebeu que as buchas de suspensão, essas daqui, ou parecidas com essa, estavam tendo um movimento, elas estavam correndo no próprio eixo devido a um dano interno, certo? E dá uma olhada para a bucha de suspensão do Taycan. É uma bucha de suspensão, não tem nada de diferente dos outros carros aqui que a gente faz há muito tempo. É um componente com um cilindro de alumínio no meio, onde a gente vai ter o alojamento do parafuso, intercalado por algumas semicírculos, né, os cilindros aqui, com uma borracha para permitir esse movimento de articulação. É a cartilagem, a borracha, se isso aqui fosse um joelho, certo? E o que acontece com o tempo, assim que nem acontece com o joelho de uma pessoa que vai ficando velha, certo? Essa cartilagem vai desgastando com os impactos. Aquele futebol, naquela pelada que você joga no final do dia, né? Você vai lá, esse negócio é pior que o UFC. Eu falo pra galera aqui, todo mundo que aparece com o joelho estourado aqui dos meus clientes, meus amigos também, né?
Pode ver, você estava o quê? Fazendo jiu-jitsu ou jogando futebol? É sempre o futebol, certo? Porque é um esporte de alto impacto, tá? Você está correndo, você tem uma massa, você está lá nos teus 80 quilos, acelerando a, sei lá, quanto você está correndo aí, a 12 por hora, né? E aí, de repente, chega aquele teu amigo com aquela pança de chope e ele é uma parede, ele é um obstáculo. E aí você vai lá, disputa a bola com ele e o teu joelho quebra. O mesmo acontece com a Taycan. Só que qual que é a questão da Taycan? A Taycan, ela não pesa os 1.800 quilos de um sedã equivalente. Ela é um carro elétrico. Ela precisa de um pack de baterias que compõe a maior parte da massa desse carro para tentar armazenar a energia que vai impulsionar esse carro para frente. Em outras palavras, a Taycan pesa pra caralho, entendeu? E aí eu te pergunto, qual que é mais fácil o cara romper o joelho, o gordinho ou você aí, semi-pança? Você entende? Então, quanto mais pesado o carro, mais carga eu vou ter na bucha. Quanto mais carga e tensões eu tiver na bucha, mais fácil vai ser ela estourar. E não são só as irregularidades que causam um problema aqui na cartilagem da articulação da suspensão. A própria bucha com o tempo fica velha, independente se você está jogando futebol ou não. A bucha, ela é feita de um material de borracha. E a borracha da Taycan não é diferente de nenhum outro carro, tá? Bom, tudo bem, eu não analisei qual que é a composição da liga desta borracha, né? Borracha não tem nem liga, né? Qual seria a palavra? Do composto da borracha que forma aqui a bucha de suspensão da Taycan. Mas eu sei que qualquer borracha, isso é uma característica do látex, exposto ao ozônio da atmosfera com o tempo prolongado, então eu estou falando de problemas que são comuns de carros que têm 6, 7, 8, 10 anos de idade. Eles vão apresentar um ressecamento da borracha que compõe a bucha devido à exposição ao ozônio. Qualquer engenheiro que projeta uma peça e utiliza borracha na sua composição, ele já sabe que num certo período essa bucha ela vai ceder, ela vai ressecar e aí ela vai perder a sua elasticidade. E aí vem a tensão das 2 toneladas e 400 e rasga ela, ok? Então não é só a questão do tipo de asfalto que nós temos aqui no Brasil, mas também do próprio material que foi utilizado para fazer esse elemento de ligação aqui, certo? Essa articulação. Em outras palavras, a bucha vai rasgar, por um motivo ou por outro, certo? Você já trocou bucha do seu carro? Não é só a bucha. A borracha que faz a mola pneumática aqui, também a bolsa, lembra da bolsa pneumática? Eu não vou comprar Land Rover por causa da bolsa. Nossa, se estourar a bolsa eu tô fodido. Bolsa, compressor, corpo de válvula, certo? Eu preciso de um compressor para criar uma pressão pneumática para eu poder encher esta bolsa. E quantos serviços de suspensão pneumática eu começo a fazer porque o sistema fica velho, cria fissuras, essa fissura cria um vazamento, o compressor começa a trabalhar direto para compensar esse vazamento porque o sistema não está estanque, o compressor vai lá e estoura, né? Ou essa fissura traz umidade para o sistema e aí as válvulas travam e aí você tem que trocar o corpo de válvula, por exemplo. Só citando exemplos aqui da complexidade de um sistema de suspensão de um carro, independente se ele é combustão ou elétrico. Ah, mas Guilherme, então, na verdade, quando eu estava falando sobre isso, eu estava falando das mangueirinhas, porque o motor elétrico ele não quebra, ele não tem as mangueirinhas. Não tem as mangueirinhas? Vem comigo. Bom, um outro argumento que eu vejo sendo repetido com frequência em relação à construção dos carros elétricos serem mais simples e, portanto, eles não vão quebrar por isso, e esse é um argumento o argumento da simplicidade ser um ponto de vantagem de qualquer projeto de carro é um argumento que eu venho há muito tempo levantando aqui no canal. Só que quando eu olho de baixo um carro elétrico, certo? E eu conheço visualmente a complexidade do sistema de arrefecimento e gestão de temperatura do pack de baterias, e aí eu escuto o pessoal falando, talvez de uma maneira mais
jocosa ou de uma maneira mais simplificada, que o carro elétrico não quebra porque ele não tem mangueirinhas que compõem um sistema de arrefecimento de um motor a combustão. Eu falo, pô, mas esse cara conhece o carro, velho? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso aqui é o sistema de arrefecimento do Taycan. Olha a quantidade de válvulas, 1, 2, 3, 4, cada uma com um atuador elétrico aqui em cima, dá pra ver aqui, ó, o chicotinho elétrico, né? Então eu tenho movimento, eu tenho atuação aqui, cada uma com um corpo de plástico. Se você acompanha aqui o canal, eu já venho falando que há muito tempo que os plásticos na BMW, por exemplo, são pontos de falha no longo prazo de carros com 6, 7 anos. Eu já vou esperar qualquer BMW poder ter problemas de ressecamento do sistema de arrefecimento. Veja que eu não falei quilometragem, eu falei tempo. Porque o plástico também sofre um processo de oxidação por ozônio, é o ressecamento do material. E veja a complexidade, 1, 2, 3, 4 atuadores, cada um com 4 bocais de saída diferentes, né? Só no sistema aqui de arrefecimento, certo? Lembrando, a bateria também precisa ser controlada. Se ela estiver muito quente, dependendo do projeto do carro elétrico, nós também temos o sistema de refrigeração. Então, um sistema que vai produzir uma temperatura menor que a ambiente para fazer o controle térmico do carro. E lá eu vou ter um compressor de ar-condicionado, por exemplo, ponto de manutenção frequente agora nas BMW Zs. Ah, mas Guilherme, é uma Porsche. Tudo bem, já estamos fazendo a suspensão. Olha essa complexidade aqui. Se eu pegar, por exemplo, 991.2, o sistema de controle de válvulas ali, que é pneumático, que utiliza atuadores que utilizam uma solenoide e algumas mangueirinhas, é um ponto de manutenção frequente. Se eu tenho água circulando, se eu tenho variação térmica, que a água fica mais quente, eu vou ter expansão, eu vou ter desgaste com o tempo. Lembra da entropia? Eu ainda não expliquei ela, mas tá aqui uma complexidade do sistema de arrefecimento, que com o tempo, cada uma dessas conexões pode virar um ponto de vazamento. As borrachas também, que compõem as mangueiras aqui nesses cotovelos, também podem no futuro serem pontos de vazamento. Eu tô chato, na verdade, né? O tema desse... Então tá chato, eu tô chato. Vamos falar coisas boas do Taycan então, vai. Dá uma olhada na suspensão da Taycan, como ela é parruda, se comparado com os concorrentes do mesmo segmento, da mesma categoria dos elétricos, principalmente os chineses, né? Esse braço, aqui, a bandeja inferior, se você preferir, né? Ela é extremamente parruda, ela é mais, visualmente falando, mais parruda que a suspensão de uma Cayenne, né? Acho que seria a melhor comparação que eu tenho aqui, com o tamanho dos componentes do embuchamento que compõe aqui. E dinamicamente, a Taycan, apesar de todo o seu peso, ela é um dos carros que possui uma dinâmica, considerando um carro elétrico, muito bem acertada, se não a mais bem acertada aí. E eu estou comparando de outros carros que eu já dirigi. Qual seria aqui o concorrente mais direto? Talvez o Tesla Plaid, né? A Cayenne, pela filosofia da própria montadora que construiu esse carro, muito tempo foi gasto aqui para deixar um carro que é um desafio, né? Dinamicamente, devido à sua massa, devido ao seu peso, tem um comportamento dinâmico bacana, confiante, sem oscilações ou muitas aqui no sistema de suspensão do carro, certo? Outras coisas aqui que podem dar problema, olha aqui, ó, bieleta, terminal de direção axial, caixa de direção. A caixa de direção ela é elétrica, isso é um problema frequente devido aos impactos que isso pode sofrer aí na rua. Caixa de direção, quando dá problema e ela começa a bater, e ela é elétrica, tem sensor de posição, etc. É um item hoje que o reparo, a retífica, ela muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela não dá certo devido
aos componentes ali de ângulo de guinagem internos da caixa de direção. E aí quando a caixa dá problema, a gente manda para reparar, você instala no carro uma caixa retificada, o carro nunca dá sensor de ângulo, o ADAS não calibra, porque, enfim, é complexo, né? Não é mais aquela caixa de direção hidráulica dos outros carros que tem aqui, que eu reparo R$ 1.000, cromar uma cremalheira, trocar um pinhão, fabricar umas buchas de mancal ali, nada comparado a uma caixa que hoje deve custar aí por volta de 20, 30 mil reais, que sofreu um impacto e vai ter que ser substituída por completo, né? Não é a realidade só da Taycan, isso aí é a realidade da maioria dos carros com direção elétrica, são fabricados ali de 2015 em diante, né? Sai o sistema hidráulico para fazer uma economia de combustível ínfima, mínima, mas adiciona um potencial problema de alguns 5 zeros ali de custo se der problema, né? E, bom, conhecendo aí o asfalto que a gente tem, é um risco considerável. Então todos os problemas que eu mostrei para vocês até agora, cavalheiros, são de qualquer carro, certo? Veja a complexidade ali do sistema de circulação de água para fazer o arrefecimento das baterias. E as baterias estão aqui, ó. Na verdade, mais de 80% do custo da Taycan, pelo que eu me lembro, né? Ou um percentual parecido com isso, eu tô chutando números aqui, tá concentrado aqui, ó. Daqui até aqui, certo? Que são as baterias, os packs de baterias, né? O material que compõe esse componente aqui do carro para fazer a armazenagem da energia que vai ser utilizada para impulsionar o carro para frente, está concentrado aqui, ó, acima dessa chapa, certo? E muita gente fica focando nesses setores que o motor elétrico, os dois, e o pack de baterias tem durabilidades de 10 anos, de não sei quanto tempo de garantia, que você não vai precisar ficar trocando óleo, que é uma coisa banal hoje, né? Barata, se comparado ao custo que você precisa despender na fabricação aqui dos packs de bateria desse carro para você conseguir armazenar alguma energia, que é a grande âncora, no pun intended, né? Sem piadinhas aqui, a grande âncora do carro elétrico hoje na sua fabricação. Isso daqui, cavalheiros, é um carro caríssimo. Esse é um carro aqui de centenas de milhares de reais. Se eu passar para o carro mais barato hoje, o Kwid, olha, tá passando um aqui na frente. Isso daqui é um sinal de Deus, cara. Acabou de passar um Kwid aqui na frente. Você vai pagar num Kwid hoje 70 mil reais, na beldade de um Kwid, certo? Enquanto o elétrico começou a ser vendido pelo dobro, 140 mil, e por causa da entrada da competição dos chineses e por causa do dumping chinês, basicamente esse carro está saindo a custo hoje, né? Por volta de 100 mil reais. Aí eu te pergunto, um Kwid vale 100 mil reais hoje, cara? Um Kwid, velho. Ah, mas não vai quebrar, Guilherme. Não vai quebrar. Carro elétrico não tem que mais ir pro mecânico. Tá bom. Tá bom. Então não tem. Vamos dar uma volta? Então agora, cavalheiros, vamos lá. Eu mostrei para vocês uma suspensão de um carro elétrico e acho que ficou claro que ela não tem nenhuma diferença, certo? Uma bucha de um carro elétrico versus um carro com motor a combustão, correto? Não há nenhuma diferença. E qual que é o objetivo desse vídeo? Para quem que eu estou fazendo esse vídeo? Eu estou fazendo esse vídeo para as pessoas que não têm um mecânico de confiança, que não têm o conhecimento mínimo para ter um mecânico de confiança, para saber avaliar a natureza do serviço e dos problemas relacionados a qualquer carro, né? Geralmente são essas as pessoas que vêm no argumento de que o carro elétrico não dá problema, logo a minha vida está resolvida e essa coisa que eu não consigo controlar, eu não tenho gente que me ajuda a controlar, se resolve de repente como um passe de mágica. Só que eu acho que tudo nasce de uma incompreensão de como funciona a porra do universo.
E aí eu entro naquela questão da entropia. Veja que aqui dentro, para eu fazer a conexão desses dois componentes aqui para passar um parafuso no meio e ter isso aqui como um item de suspensão que vai permitir a articulação e amortecer impactos, fazendo com aquela analogia que eu fiz ali com o próprio joelho e a tua cartilagem aí da tua patela, sei lá, eu não sou ortopedista, eu sou ortopedista, mas de carros. O estado natural das coisas é a desordem, tá? Então quando a árvore, olha onde eu tô chegando, quando a árvore, a seringueira foi lá, pegou energia do sol, lá dentro da folha dela, pegou uma molécula de água e de CO2 e juntou aquilo, né? E juntou aquela energia e criou a molécula que dá o látex, né? Que dá essa característica de um material que você põe trabalho, você põe carga nele e aí você solta e ele volta, né? Um material com uma propriedade elástica, e isso está totalmente relacionado ali à composição molecular dessa coisa. A árvore gastou energia para fazer isso, e esse não é o estado natural das coisas. A vida e o universo é a desordem, é a ausência dessa união de moléculas aqui, que se você submeter ela a trabalho, temperatura, a outros componentes químicos, está todo mundo atacando para destruir essa estrutura. Entendeu? E isso acontece com o tempo. Para qualquer coisa que é feita de borracha. Isso vale também para o metal, numa outra proporção. A fadiga é o resultado do trabalho de qualquer componente. E, tratando-se de componentes de suspensão de carros elétricos, a carga é maior. Porque o carro elétrico é mais pesado. Não é só o pneu que vai desgastar, a galera só tá falando do pneu. Mas, cara, serviço de suspensão eu faço em todas as montadoras, e é uma questão de tempo. Porque o tempo, né, a tendência não é a ordem das moléculas para elas ficarem aqui dessa maneira. Eu não vou entrar em termodinâmica, aqui é mais filosófica a abordagem, tá? Para deixar o negócio simples, entendeu? A ordem natural das coisas é a bucha rasgar, e ela vai rasgar, porque o látex ele tem um tempo de uso, né? E de novo, é uma questão de tempo, certo? E aí eu sei também o que vocês vão falar. Ah, mas Guilherme, você está com raiva porque você vai deixar de ganhar dinheiro, porque não sei o que. Meu amigo, se você vê lá hoje no elevador da Vanguard, eu tenho Z3 1900 da década de 90, eu tenho Corvette da década dos anos 2000, eu tenho Série 8 dos anos 90, eu tenho Aventador dos anos 2010. Eu tenho carro que já estão quebrando e vão continuar a quebrar. E as pessoas que consertam esses carros, que mantêm esses carros velho funcionando, elas têm porque elas gostam do carro, certo? Porque o carro, naquele conjunto, seja de maneiras emocionais ou físicas ou subjetivas ali, faz sentido pro cara, entendeu? E isso é uma parcela pequena da população. Só que essa parcela, ela é maior, existem mais entusiastas do que Taycans no mercado, vendidas, certo? Que foi o quê? 400 no primeiro ano, 200 e 200 nos dois. Tem muito mais entusiasta. E a Taycan, ao contrário da Z3, por exemplo, não é um carro que daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, não provavelmente será um carro que as pessoas vão investir recursos para manter o carro funcionando. Porque a proposta da Taycan nunca foi essa. A proposta da Taycan é ser apenas um veículo de deslocamento do ponto A ao ponto B com uma energia, como uma espécie de quarta experiência, né? De você fazer isso com motores elétricos e armazenar energia numa bateria de lítio, né? Em outras palavras, dificilmente o cara vai criar uma intimidade com a Taycan, mesmo que, quando eu dou essa carga, essa patada que todo mundo põe como grande argumento de venda do carro, etc., a carga nessa bucha ela é muito maior, velho. Você entende que ela vai rasgar mais rápido?
Entende? É uma questão de tempo. Porque tudo com tempo, inclusive você, eu, né? Minha coluna já não é mais a coluna que eu tinha quando eu tinha 20 anos, meu amigo. E aí a gente entra na descartabilidade da Taycan. Entende? E aí eu te falo, porra, o cara gastou energia, trabalho, cavocou a terra, tirou o alumínio, jogou ela numa corrente elétrica, fundiu ele, jogou ele numa bobina, depois vai lá, estampou, fez um porta-mala de Z3 e faz isso com todo o resto do carro, monta tudo. E aí 30 anos depois, o cara tá lá, o carro ainda tão sendo investido, tá sendo gasto energia, tempo e tal, porque o carro, de certa forma, por algum motivo, cria uma conexão com o dono, entende? Esses carros já existem hoje e eu entrei nesse ramo por causa disso, é disso que eu gosto de fazer. Não vou dizer que eu tenho uma paixão imensa de trocar bucha de CR-V, não tenho, só que eu faço porque eu preciso e as pessoas também precisam, né? Porque a CR-V já tá aí, ó, qual que é a hora dessa aí? 2012, né? Daqui a pouco, dependendo de como o cara anda, né? Só que a CR-V não tem o torque, né? Então a bucha vai durar mais. Qual que é a loucura aqui, senhores? É assim, ó. Nós hoje vivemos numa briga de narrativas. Se você entra numa esfera, numa bolha, você escuta algumas narrativas com argumentos que talvez de pessoas que não têm a experiência necessária para avaliar a máxima que para mim sempre pareceu absurda, né, de que carro não quebra. Não entendo isso. Não entendo a resistência das pessoas de comprar um Kwid por 70 conto e trocar óleo a cada ano por... Quanto vai ser a troca do óleo? Por 300 reais, né? Versus gastar 30 mil reais a mais para andar num elétrico que está limitado por diversos outros fatores, né? E aí eu te pergunto, qual que é a bucha que você acha que vai quebrar primeiro? A do torque instantâneo do Kwid elétrico ou a do torque ou a do torque progressivo do motor a combustão? Entende? A natureza do problema, do discurso? Não fecha. A lógica aponta para o outro lado, falando de suspensão, por exemplo. Certo? Então é isso. Durmam com esse barulho. Se vocês acham que eu tô falando besteira, me conta aí embaixo aonde que eu errei, aonde que eu estou sendo insensível, né, com a sua visão de mundo, e talvez eu leia. Agora é foda, né? Acho que não foi um bom argumento, né? Mas posta aí embaixo, beleza? Isso é o mais importante. E de todos os elétricos, se eu tivesse que comprar um, seja por qual motivo, por obrigação, por ausência, sei lá, amanhã estoura uma guerra no Golfo e eu não vou conseguir ter etanol para abastecer a C63, né? Até teria, é só fazer a conversão. Como é que cenário que eu não vou poder abastecer? Sei lá. E aí eu tenho que comprar um carro elétrico. Sou obrigado a usar um carro elétrico. Qual que eu compraria? Esse aqui, provavelmente. Eu conheço como que os caras fazem constrói essas coisas aqui. Eu tenho intimidade com a marca e eu tenho uma certa segurança aqui. Eu tenho uma certa familiaridade. Essa familiaridade me traz conforto, né? Acho meio duvidoso eu comprar um Seal, por exemplo. Já tenho perguntas não respondidas ali. E veja que eu estou falando de coisas subjetivas, porque a Taycan pode estar aqui com um problema dormente que daqui a 5 anos vai se manifestar e eu queimo completamente meu argumento, né? Daqui a 5 anos não faz mais sentido porque todo mundo descobriu que o Taycan racha no meio, sei lá.
Você entende? É do tipo, essa visão de futuro, de bola de cristal que a galera tem, que eu não tenho. Porque eu descobri aí, uns 2 anos para trás, que um dos motores que eu mais gostava, ele começou a dar problemas de oxidação. Aí você vai me dizer, o alumínio da Taycan também não oxida? Entendeu? Não dá para dizer isso. Não dá para afirmar essas máximas desse jeito. A única certeza que a gente tem é que essa porra vai quebrar um dia, velho. É a única certeza que dá pra ter. Que carro vai dar merda. O carro vai quebrar. Por quê? Entropia. Filosófica, não a termodinâmica, para eu não entrar em detalhes aqui que não é o escopo do vídeo. Beleza? Então você clica aí no... Tem vários vídeos sobre o assunto. Beleza? É isso? Tô viajando, né, mano? É só pra dar essa voltinha. Só pra dar essa voltinha. Ó, 43. Tenho que carregar as baterias aqui. E entregar o carro, né? Porque aqui, ó, o volante tá reto. Não escutei mais barulho. Teste concluído. Tá na hora de entregar o carro. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. E esta é a Avantgarde. Tchau.